Olá, bom dia! Segundo dia da semana, nós estamos juntos para meditar na Palavra de Deus. Hoje não temos nenhuma programação especial em nossa igreja, mas já vamos lhe convidar para amanhã, quarta-feira, quando às 15 horas as mulheres de nossa igreja estão reunidas na MCA, Mulheres Cristãs em Ação. Já mais tarde, às 18 horas, nossa cantina está aberta para lhes receber. Para logo mais, às 19 horas, o início do nosso culto de oração, onde nós temos a oportunidade de confraternizarmos com os irmãos, orarmos ao Senhor e recebermos a mensagem de Deus. Você pode nos visitar no nosso site, o www.capunga.org.br. Lá você encontrará a agenda, além de outras notícias de nossa igreja e de programas anteriores que você porventura possa ter perdido. Nossa igreja está situada à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Se você faz aniversário hoje, sinta-se abraçado pela nossa igreja. Um abraço fraternal. Que Deus continue derramando bênçãos na sua vida. Agora ficaremos com a mensagem, momento em que vamos meditar na Palavra de Deus. Tenha um dia ricamente abençoado por Deus. Olá, amigo. Estamos juntos mais uma vez na expectativa de continuar meditando na Palavra de Deus sobre o tema proposto ontem. Tenho dito que durante esta semana nós meditaremos a respeito da oração. E ontem pensamos um pouco sobre a oração como instrumento de adoração. Vamos avançar um pouquinho mais e perceber que a oração pode ser utilizada e deve ser utilizada também num outro aspecto de nosso contato, de nosso relacionamento com Deus. Quero relembrar o texto que tem nos servido de ponto de partida, a recomendação do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, onde ele diz: orai sem cessar. Bem, se a oração deve nos acompanhar durante todos os dias de nossa vida, de que forma ela pode ser empregada? A oração é instrumento de adoração. Pela oração podemos expressar a Deus nosso reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, mas também da sua misericórdia para conosco. E aí descobrimos que pela oração nós podemos agradecer a Deus aquilo que Ele nos tem feito. Mas a oração também pode ser vista como instrumento de confissão. Isto porque, ato contínuo, no momento em que nós reconhecemos a santidade de Deus, nós somos lembrados de nossos pecados. Isso é muito bem expresso na experiência de Isaías, no capítulo 6 do seu livro, quando a Bíblia diz, o próprio Isaías narra que ele viu o Senhor. E viu os serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E naquele momento, ele olhou para si mesmo e disse: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A percepção da grandeza e principalmente da santidade de Deus nos desperta para a observação da nossa falha, do nosso pecado. E é por isso que nós podemos ir a Deus para confessar os nossos pecados, para reconhecer as nossas falhas. O belíssimo Salmo 51, salmo escrito por Davi, justamente no momento negro de sua vida, quando ele reconhece o seu pecado e vai ao Senhor em busca de perdão, demonstra esta atitude e este uso de nosso contato com Deus na busca do seu perdão. Veja comigo o que dizem os 5 primeiros versículos desse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Nesses versículos do Salmo 51, nós encontramos a honesta atitude de alguém que reconhece suas falhas e os seus pecados e vai ao Senhor em busca do perdão de Deus. É interessante perceber que a palavra de Deus nos fala de perdão.
A palavra de Deus nos assegura, inclusive, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim ou como a escarlata, eles serão tornados como a branca lã. Na primeira epístola que escreve João, ele afirma categoricamente isto: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Deus quem nos assegura e quem nos garante o seu perdão. Podemos, portanto, ir à sua presença. A palavra de Deus nos diz que nós podemos ir confiadamente ao trono da graça para acharmos graça. É isso que é afirmado na carta aos Hebreus. Graça para sobrepor-se aos nossos pecados. Quando a palavra de Deus nos diz, e lá no livro das Lamentações, o profeta Jeremias menciona isto, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que estas misericórdias se renovam a cada manhã, nós somos lembrados de que podemos ir a Deus certos de que encontraremos não repreensão, mas misericórdia. Não condenação, mas perdão. Não que Deus aceite o nosso pecado, Deus rejeita terminantemente o pecado, mas Deus ama o pecador, Deus nos ama. Deus não vai agir conosco de tal forma que possamos continuar pecando sem que isso nos tenha um preço. Mas o Deus a quem buscamos, honestamente arrependidos pelos nossos pecados, é o Deus que nos concede o seu perdão. É o Deus que nos assegura o seu perdão. E é pelo perdão de Deus que somos isentos da condenação. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos condenados porque o salário do pecado é a morte. Mas diz também que nós somos perdoados. E porque somos perdoados, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É pelo sangue de Cristo e pelo sacrifício de Cristo que os nossos pecados são perdoados. Nossos pecados foram pagos na cruz. Por isso podemos ir ao trono da graça. Podemos ir diante do Pai, reconhecendo os nossos pecados e suplicando o seu perdão. É pela oração que nós podemos apresentar a Deus o reconhecimento das nossas falhas. E quando vamos a Deus em oração, devemos reconhecer sua grandeza e o seu poder e adorá-lo por isso. Mas reconhecer também os nossos pecados e as nossas falhas e por isso buscar o seu perdão. Confessando os nossos pecados, encontraremos o perdão de Deus. Encontraremos a graça e a misericórdia de Deus para pelo sangue de Cristo lavar os nossos pecados e nos proporcionar o restabelecimento da paz em nossa relação com Ele. Que a oração em sua vida seja também instrumento de reconhecimento, de confissão. E a partir daí, você experimente permanentemente o agir perdoador de Deus em sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, no momento em que reconhecemos a Tua grandeza e especialmente a Tua santidade, reconhecemos também, Senhor, as nossas falhas e os nossos pecados. Por isso suplicamos o Teu perdão. E nós te pedimos, ó Pai, que Tu não hajas para conosco de acordo com os nossos merecimentos, mas que Tu hajas pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça. Que pelo sangue de Cristo Tu nos purifiques dos nossos pecados, nós nos arrependemos deles. Que Tu nos ajude, Senhor, a evitá-los e a vencê-los a cada dia de nossa vida. Perdoa-nos e dirige os nossos passos. Eu te peço nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz. Quando vinha a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando vinha a noite, pra dizer que é dia. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.